Hello pessoal do canal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Agora não tempo que eu não gravava vídeo para este canal, né? Mas já estamos aqui. Primeiramente quero vos desejar boas entradas, né? Feliz ano novo. Eu sei que eu estou atrasada, eu sei que eu estou atrasada, desculpa por isso, mas nunca é tarde para vos desejar boas entradas, que o vosso 2021 seja próspero, que tenha muita saúde, que estamos mais a precisar, que o nosso 2021 seja repleto de saúde, por favor. Mas, enfim, como vocês puderam ver pela capa e pelo título do vídeo, o vídeo de hoje é um story time. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de vida, um acontecimento, uma coisa que aconteceu comigo no passado, enfim, que me valeu muito sangue. Mas enfim, eu estou a aproveitar esse tempo que eu estou de tranças. Como vocês podem ver, eu estou de tranças e coloquei miçangas, né? Voltei a ter 10 anos. Então vou aproveitar esse tempo que eu estou de férias no meu cabelito para gravar vídeos diferentes, vídeos de rotinas, não capilar, vídeos, sei lá, rotina matinal, rotina da madrugada. Tenho uma ideia de vídeo, vou gravar também desafios. Eu gostaria de convidar alguns amigos aqui em casa para poder gravar desafios, mas como todos nós sabemos, não posso convidar por conta do coronga. E é isso, agora sem mais delongas, porque eu já estou a falar demais, vamos ao story time. Como vocês puderam ver no título do vídeo e na capa, eu vim contar para vocês o dia que eu parti a minha cabeça. Sim, eu parti a minha cabeça. Era suposto terem 2 vídeos de story time, porque eu já tive 2 lesões nesta linda cara, ou melhor, nesta linda cabeça, 2 vezes, que foi o dia que eu parti a cabeça e o dia que eu parti a testa. Porém, o dia que eu parti a testa eu já não me lembro muito bem, porque foi há muito tempo, se não me engano, acho que 2010. Então eu decidi englobar as 2 histórias nesse mesmo vídeo. Então é normal que o vídeo fique um bocadinho mais longo, principalmente porque eu falei um pouco sobre a prévia do canal nessa parte inicial do vídeo. Mas então vamos começar. Eu vou começar pelo dia que eu parti a minha cabeça, que foi um pouco mais recente, que eu ainda lembro, tem um pouco de detalhes. E depois, no final, eu vou contar para vocês o dia que eu parti a minha testa. Apesar de não parecer, eu sempre fui muito brincalhona. Quando eu era criança, eu gostava de brincar com rapazes, eu gostava de brincar tipo rapazes, eu gostava de dar pinos, eu gostava de saltitar, eu não era muito chegada a bonecas e a coisas de meninas. Então, consequentemente, eu tive muitas lesões quando criança. Eu acho que as minhas maiores lesões foram com bicicleta, porque eu gostava muito de andar de bicicleta, fazer drift, essas coisas. Anyway, sim, o ano foi 2015, eu vivia na província de Sofala, na cidade da Beira, no bairro de Ponta Gea. Então, quando eu era criança, no caso em 2015, eu tinha muito hábito de brincar na rua. Toda criança brincou. Então, onde eu vivia, na Ponta Gea, era uma rua onde tinha muitas casas e, consequentemente, tinham muitas crianças, ou seja, eram muitos amigos para brincar. E numa dessas casas tinha mais um par de irmãs, no caso, que eram minhas amigas, em que uma era mais velha e outra mais nova. Estávamos ali a brincar e sempre que eu ia para casa delas, nós sempre assistíamos vídeos no YouTube, porque 2015 foi o ano que eu descobri o YouTube, né? Foi o ano que eu descobri o YouTube, que eu fiquei alucinada, que eu descobri esse mundo todo, o vídeo, etc. E era na época que eu era empreendedora, porque estava muito na moda a pulseira de elásticos, então eu ia para casa delas, víamos vídeos de pulseiras de elástico, Igor Saringe, etc. Só que depois nós cansamos de ver vídeos e nós dissemos, por que não experimentar a morte? E decidimos brincar cabra cega. Então nós queríamos brincar no pátio do prédio. Porém, naquele dia estava a chover. Não era bem chover intensamente, mas era um pingar, nós não queríamos brincar na chuva. Então nós decidimos que iríamos brincar no quarto delas, na casa delas no caso, né? Só que o quarto delas era minúsculo, estão a perceber? O quarto delas era minúsculo, principalmente porque tinha 2 camas, que era a cama delas, né? E tinha muita coisa no chão, tipo, o quarto delas estava bagunçado naquele dia, tinha muita coisa no chão. Então nós decidimos que nós íamos brincar cabra cega, mas esse cabra cega, para nós podermos nos locomover, iríamos saltar de uma cama para outra. Aí é que veio o erro, aí é que veio o erro. Na época não parecia uma coisa perigosa, porque éramos crianças, mas enfim, nós decidimos tipo saltar de uma cama para outra e etc. Então, elas me olharam, vai ver. Chegou a minha vez de me olhar, eu acho que eu venho olhado 1 ou 2 vezes antes de acontecer isso. Era a minha vez de me olhar, me vendaram, ficamos ali, eles a dizerem Ney, Ney. No caso, cabra cega é tipo o Marco Polo, só que o Marco Polo acho que faz na piscina. É tipo o Marco Polo assim, Então, nós estávamos ali, elas a dizerem Ney, eu a seguir a voz delas, né? Porque é assim que funciona a cabra cega, eu a seguir as vozes delas para poder identificar onde é que elas estão. Quando de repente eu tento
tipo, saltar de uma cama para outra. Eu não sei como, se eu saltei com o pé, se eu saltei com a cabeça, se eu saltei com o braço. Eu não sei, porque eu estava vendada, não vi absolutamente nada. Eu só me lembro de eu ter saltado de uma cama para outra, eu ter sentido um impacto aqui na minha cabeça. Eu só senti um... Só isso, eu senti um impacto na minha cabeça. Então, eu fiquei sempre, se vocês forem reparar, crianças sempre antes de chorar, ficam uns segundos a processar, tipo, ficam uns 10 segundos assim a processar o que aconteceu. Só depois é que eu começo a chorar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei uns segundos a processar, ainda vendada, fiquei uns segundos a processar, a sentir dor. Depois, quando eu tirei a venda, eu vi que eu havia me batido na... Como é que eu posso dizer? Estão a ver aquele... Eu não sei como é que se chama, mas aquela parte da cama, não o colchão, mas a parte de madeira da cama, onde depois tem aquela parte... O problema é porque a minha cama está bagunçada, não dá para vos mostrar. Mas é basicamente aquela parte ali da cama, essa parte aqui que vocês estão a ver. Eu me bati nessa parte, mas na ponta, assim. Só que aí é que veio o mal, é que a cama delas, não era de madeira, era de ferro. Eu acredito que se essa parte da cama delas fosse de madeira, teria sido um pouco menos doloroso. Então, eu comecei a chorar, tipo, não a chorar exatamente como criança, mas eu comecei a ficar tipo, ai, 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 ai. Só que aí que eu descobri que elas não eram amigas de verdade. Sabe o que elas fizeram quando descobriram que eu me aleijei? Me mandaram para minha casa, porque minha casa era tipo bem perto. Então elas me mandaram para casa e disseram, olha, vá para tua casa. Elas não me prestaram nenhum tipo de socorro, ao menos se tivessem sozinhas em casa, mas a mãe delas estava em casa, elas não foram falar com a mãe, não me acompanharam para casa, elas não fizeram absolutamente nada, só me despacharam para minha casa, tipo, vai para tua casa. Eu cheguei na minha casa, só que a sorte é que o meu irmão estava ali na rua de casa, né, estava ali na rua de casa, e ele viu que eu estava pegando a minha cabeça, e quando eu tirei a mão da minha cabeça, minha mão estava cheia de sangue. Não tão cheia assim, porque não foi uma hemorragia tão grande, mas tipo, meus dedos tinham sangue assim. Porque eu fiquei todo aquele tempo a pegar para tentar amenizar a dor. Quando eu tirei minha mão estava toda cheia de sangue. Meu irmão também ficou desesperado, ligou para minha mãe veio. E eu lembro muito bem dessa parte, mas muito bem mesmo. Eu lembro que quando minha mãe chegou, ao invés de eu tentar retratar a dor ou dizer o que aconteceu, a primeira coisa que eu disse para minha mãe é: estou de não me zangar. Eu comecei a dizer: mãe, estou de não me zangar. Eu disse: estou de não me bater. Eu disse: estou de não me bater. Por quê? Porque como eu havia dito no início, eu brincava muito mal quando eu era criança. E minha mãe zangava muito. Minha mãe nunca chegou a me bater por causa de brincar mal, né? Mas ela sempre zangava muito, ela berrava, tipo, vocês não podem brincar assim, sei lá o quê. E eu estava desesperada, eu estava mais com medo da minha mãe me bater do que podia acontecer com o passo da minha cabeça. Eu comecei a pedir para minha mãe não me bater. Minha mãe: não vou te bater, calma, calma. Depois, quando a minha mãe ligou para o meu pai, e meu pai estava com um amigo da família que chama-se François, que consequentemente ele era médico. Pelo amor de Deus, ele é médico. Então, meu pai veio com ele, me levaram para o hospital, para o HCB, né? Hospital Central de Beira, Me levaram para o HCB, me fizeram pontos. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu fiquei apavorada, porque eu desde criança sempre tive horror ao hospital. E olha que ironia, quando eu era criança eu queria ser médica, mas eu tinha horror ao hospital. Então, hoje não tenho tanto horror ao hospital, consigo entrar no hospital de boas, mas não me sinto confortável no hospital. Então, chegamos lá no hospital, disseram que queriam me aplicar injeção. Aí é que começou o drama. Eu tenho pavor de injeção. Até hoje. Nem tenho vergonha de dizer, até hoje eu tenho pavor de injeção. Sempre, sempre. Só que tinham que ir para me fazer pontos, tinham que me aplicar anestesia. Me aplicaram anestesia na cabeça, eu não senti essa parte aqui, depois fizeram os pontos. Os pontos, obviamente, não doeu tanto, porque me aplicaram anestesia, me deram pontos. Só que aí é que veio a segunda vacina, a vacina contra tétano. Só que essa vacina eu não apliquei no hospital. Eu saí do hospital já com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Meu irmão acho que ficou em casa, já não me lembro. Mas era eu, minha mãe, meu pai e o médico, o tio François, no hospital. Então, disseram que era para eu ter picado a vacina no hospital, só que eu estava a fazer muita birra. Eu estava a fazer muita birra no hospital. Eu disse: não vou, porque eu tenho pavor de injeção. Então minha mãe disse: ok, já que estamos aqui com o médico, leva a vacina, vamos picar em casa. Eu não sei se isso é correto na política de medicina, mas não sei.
Então nós fomos para casa e me picaram vacina contra a teta. Eu lembro que, tipo, o médico que me picou a vacina, até já estou a pegar aqui, o médico que me aplicou a vacina, ele disse que se eu me mexesse quando tivesse a aplicar a vacina, tipo, iria partir a agulha e iam ter de me fazer cirurgia. Se eu tenho medo de vacina, imagina a cirurgia. Então ali fui obrigada a ficar quieta para levar a vacina, mas eu lembro que aquilo doeu. Eu não sei de que tamanho era aquela agulha da injeção, mas doeu bastante. Depois eu lembro que minha mãe foi para casa daquelas meninas para ir falar com a mãe daquelas meninas pela forma como elas me trataram diante daquela situação, porque elas praticamente me expulsaram da casa delas, porque eu estava ferida. Ao invés de elas me acudirem, me ajudarem, tentarem perceber o que aconteceu, é tipo como se elas estivessem a fugir da responsabilidade. Claro que a culpa não é delas, estávamos a brincar nós todas, né? E também eu que saltei. Então, praticamente elas não tinham muita responsabilidade. Minha mãe foi falar com ela e foi também buscar o meu celular, porque nós estávamos a assistir vídeos no meu celular e depois naquela parte da dor, sei lá o que, eu nem me preocupei em levar meu celular, só fui para casa, depois minha mãe voltou para buscar meu celular. E assim foi, até hoje eu tenho a marca dos pontos, né? Yes, até hoje ainda tenho a marca dos pontos, mas já não dói nem nada do gênero, não tem nada mesmo. E foi assim, que eu parti a minha cabeça. Minha mãe nunca me zangou, porque eu era criança, eu estava a brincar, né? Só que o nosso mal foi querer brincar de saltar de uma cama para outra. Era preferível até tivessemos a brincar na chuva, mas tudo bem. E agora é que vem uma história mais ou menos... Essa história é bem engraçada, que foi o dia que eu parti a minha testa, exatamente. O ano já não me lembro, mas praticamente acho que foi 2010. Foi numa festa em casa da minha avózinha, a avó Olga, linda. Estávamos a brincar polícia ladrão, entre primos, estávamos ali a brincar polícia ladrão. Então, quem era o polícia na época, quando estávamos a brincar, era meu irmão, ele estava de bicicleta. E depois tínhamos nós ladras, no caso, né, nossos primos ladrões, sei lá o quê. E nós estávamos a andar, tipo, em casa da minha avó, era tipo, aqui era a casa e depois em volta da casa era o quintal. Tipo, a casa ficava no centro, depois tinha o quintal. Estávamos ali a brincar, meu irmão, né, a me perseguir de bicicleta. Estávamos ali a correr, então depois, num corredor da casa da minha avó, estava meu irmão a vir de bicicleta e estávamos tipo, eu e minha prima éramos ladras. Então estávamos ali a correr juntas, uma ao lado da outra. Só que nós decidimos nos separar. Aí é que veio o erro novamente, porque Juscelene, sem querer obviamente, me deu uma rasteira, podemos dizer. Tipo, estávamos ali a correr e de repente ela fez isto. Tipo, me deu uma rasteira, eu fui cair de testa, fui cair de cabeça, de testa, numa parte, no alpendre no caso, era um alpendre, eu fui cair no alpendre da minha avó, só que não foi numa parte assim, foi mais de uma vez na diagonal, eu nem sempre atrasar. Então aquele alpendre era de cimento, não era nem de ferro, nem... Aliás, existe alpendre de ferro? Tipo, aquela parte, nem alpendre, é tipo um altar, não era bem alpendre, porque alpendre é aquela parte de cima. Era estilo um altar assim que tinha em casa da minha avó. Então, eu fui cair numa diagonal assim, nessa parte. Então, aquilo bateu-me aqui, isso que chegou, fez pá, bateu-me aqui. Aquilo começou a sangrar. Eu só me lembro da minha mãe a vir a correr. Minha mãe, a vir a correr. Minha filha! Minha mãe veio a correr, eu ali a chorar, sei lá o que. Nesse dia, eu já era mais criança do que quando eu parti a minha cabeça. Então, eu também tinha aquele hábito de esperar uns 10 segundos para depois chorar. Comecei a chorar, então minha mãe me pôs assim no carro, meio deitada. Depois ela tentou ver o que estava a passar. Depois ela me levou para o hospital. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu parti a cabeça. Me deram injeção, me fizeram pontos e depois colocaram tintura para ajudar na cicatrização. E eu lembro que eu sofri muito bullying na escola por causa daquela tintura, porque era tintura de iodo. Era violeta genciana. Violeta genciana pinta bastante. Aquilo ficou marcado aqui. Outra parte engraçada de quando eu parti a cabeça é que, como era um alpendre de cimento e aquele bloco já estava meio a se desfazer, estão a ver quando o bloco vocês pegam depois começa já a desfarelar, então entrou estilo uma pedrinha, tipo uma partezinha assim do bloco na minha testa. Só que como eu não queria fazer cirurgia, porque não era uma coisa muito grave, assim, era só fazer pontos de esperar cicatrizar, acabou ficando uma pedrinha aqui dentro.
Tipo, eu tenho uma pedrinha, agora mesmo que eu estou a falar, tenho uma pedrinha aqui dentro que o médico não conseguiu tirar, mas não é uma coisa que eu sinto, né? Acho que até já desapareceu aqui, não é uma coisa que dói, alguma coisa. Em nenhuma das lesões ficou fratura, né? Não ficou nada, inclusive aqui na testa, vocês assim não vão conseguir ver, mas quem me olha de perto ou no espelho consegue ver, estilo uma marquinha, é bem leve, porque passa muito tempo e já cicatrizou há muito tempo, e o bom é que não ficou marca. Mas basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse story time. Eu espero que vocês tenham rido do mesmo jeito que eu ri quando eu preparei esse vídeo. Apesar da história ser engraçada, eu não me orgulho das brincadeiras, mas também não fico arrependida porque eu era criança, eu estava preocupada em brincar e eu não ia deixar de brincar, porque quando se é criança não se tem consciência moral. Ah, a filosofia! Não se tem consciência moral, a pessoa não pensa nas consequências nem antes, nem depois. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse story time. E é isso. Até o próximo vídeo.